Olá, boa tarde a todas e todas. A gente está começando mais uma live, né, uma transmissão aqui online, um encontro pelo PVE, pelo Parceria Votorantim pela Educação. Meu nome é Fu, né, enfim, trabalho aqui também no PVE, pelo Instituto Votorantim, e a gente queria dar as boas-vindas a todas e todos que estão aqui participando, né, enfim, especialmente as famílias, enfim, dos municípios que participam da rede aqui do PVE e, claro, a todo mundo também que está participando hoje, né? Como todos sabem, a gente tem feito semanalmente, né, então, esses encontros aqui, né, junto às famílias, para tratar de questões relacionadas, enfim, ao dia a dia, né, enfim, da educação e, nesse momento em especial, em relação aqui à pandemia, né, e esse contexto aqui do coronavírus. E, bom, a gente, né, o tema de hoje, né, que a gente vai tratar é justamente sobre esta nova rotina, né, então uma semana de cada vez, organizando a rotina das famílias em tempo de pandemia, e a gente sabe, né, enfim, que, enfim, há muitas famílias cujos pais, mães, né, enfim, responsáveis, continuam ainda trabalhando, né, enfim, existem outros que estão em suas casas, que estão conseguindo trabalhar à distância, as crianças, né, enfim, os jovens, adolescentes, por outro lado, estão, enfim, aí mais reclusos, né, enfim, estão sem aula nesse momento. Isso tudo gerou aqui, né, para as famílias um grande desafio, né, que é justamente isso, né, como lidar diante dessa nova situação, né? Eu acho que duas palavrinhas, né, mágicas aí tem a ver com, enfim, a rotina nova, né, que se estabelece por um lado, e o convívio, né, o relacionamento familiar e como é que, né, enfim, essas relações se dão. Então, para isso, a gente aqui trouxe o Rodrigo Rodrigues, né, enfim, que vai estar com a gente durante esse momento aqui de conversa. O Rodrigo, ele é formado pela PUC do Rio Grande do Sul, é especializado em terapias cognitivo-comportamentais, né, pela Weiner Psicologia Cognitiva, que aí o Rodrigo já explica para a gente o que são esses termos, Uhum. na Ciência Psicologia. Então, eu queria passar essa bola para você, Rodrigo, um pouco, você possa se apresentar um pouco mais, e aí você Uhum. um pouquinho, o que é essa nova rotina que a gente está vivendo diante dessa pandemia, né? Obrigado, então, né? Primeiro, agradecer, né, enfim, pela parceria, assim, acho que é sempre muito rico a gente poder, né, trocar um pouquinho, e já vou pedir desculpas, né, mas vou policiar de falar muitos nés, mas, enfim, é um vício de linguagem, enfim, já vou pedindo desculpas. E, enfim, então, meu nome é Rodrigo, né, sou formado pela PUC, faço especialização em terapias cognitivo-comportamentais na Weiner Psicologia, na cidade de Porto Alegre, né, que é uma abordagem dentro da psicologia clínica, e sou psicólogo clínico na Ciência Psicologia. Né, e hoje eu vim falar com vocês, então, sobre esse momento que todos nós estamos vivendo, né, que é o contexto de isolamento social. E nós somos todos pegos de surpresa, né? De uma semana para outra, né? Ou melhor, do dia para o outro, a gente teve que entrar numa quarentena, né? Ficar em casa, né? Recomendações de isolamento social, né? E isso fez com que a gente reconfigurasse tudo que a gente conhecia, né? Na nossa rotina, enfim, né? E quando eu falo da rotina, falo do trabalho, falo de escolas, falo também de como se configura a nossa família também dentro de casa, né? E não só isso também, né? Porque na rotina entra alimentação, entra sono, né? E tudo isso influencia o nosso humor, né? Então, a gente tem que... a gente começa a se deparar, então, né, com essa mudança de contexto, com como a importância da nossa rotina. Eu, por exemplo, Rodrigo, sou uma pessoa que estou louco para voltar para a rotina anterior, né? De estar no consultório, de estar atendendo, de poder fazer tudo isso, né? E a gente começa, nossa, que saudade de ter tudo aquilo, né? A minha vida não era tão pacata assim, né? Era gostoso de estar nessa rotina. Então, a gente começa a valorizar a rotina na nossa vida, né? E esse novo contexto, ele nos gera sofrimento, né? E quando eu falo de sofrimento, eu falo tudo que ele nos desperta, seja pensamentos, emoções, sensações, enfim, né? Como aqueles pensamentos de como é que vão ser os dias, como é que eu posso fazer para inovar, para quem tem família, para quem tem filhos, né? Para quem, né? Adolescentes, crianças, enfim, até avós, enfim, né? Pais mais velhos em relação a isso, né? Preciso fazer tudo bem, já que estou em casa, então já que eu estou, né, no ócio, podemos dizer assim, em casa, eu tenho que estar fazendo tudo, eu tenho que dar conta de todas as demandas que estão aparecendo.
né, já que agora está mais flexível, né? Então, acho que o primeiro passo, assim, que é muito importante como, como estratégia, assim, para lidar com esse momento é, bom, nós estamos vivendo esse momento de isolamento social, né, por questões maiores, né, porque não é todo dia que tem um vírus querendo nos matar, assim, né, quase isso, assim, e é quase como se a gente voltasse para o reality show, assim, né, de ficar em casa e ter que conviver com os nossos familiares, enfim, né, e isso desperta algumas sensações, emoções, pensamentos, enfim, que não são muito confortáveis, né, então, da gente poder aceitar que esse cenário está acontecendo, né? E não é uma seita que dói menos, né? Que a gente escuta muito por aí, né? No senso comum, assim. Mas é aceitar de que também a gente vai ter esses momentos desconfortáveis, né? E que a gente vai ter que se readaptar, né? A gente vai ter que pensar em novas estratégias, a gente vai ter que utilizar novas ferramentas, né? Porque a vida é isso, né? Como se a gente tivesse uma caixinha de ferramentas que a gente vai construindo, que a gente vai aprimorando, né? Que a gente vai botando primeiro a chave de fenda, depois o martelo, porque conforme os contextos que a gente vai vivendo, a gente vai construindo essas ferramentas, né? Então, isso é muito, muito importante também nesse momento, né? Que a gente consiga também ter paciência, né? De entender que esse contexto também está nos pedindo novas ferramentas, né? Também está pedindo novas posturas, né? Como seres humanos, enfim. Então, da gente poder aceitar nesse sentido que é um processo, né? É um processo de adaptação a esse novo contexto, né? Então, isso que eu pensei, assim, né? Para esse início, assim, né? Da gente conseguir entender esse contexto, bom, ele é um fato, né? E não tem muito que a gente possa fazer em relação a mudar esse cenário, né? As famílias, de alguma forma, enfim, foram forçadas, né, a se reorganizar, né? A gente tem falado muito isso, né, Rodrigo, que a pandemia antecipou algumas coisas, por um lado, forçou as pessoas, né, enfim, quer queira, quer não, né? Se fala muito da paciência e da aceitação, tá aí, né? Então, o que que a gente faz com essa situação que a gente está vivendo, né? E aí, também te ouvindo, eu acho que pode haver aí, enfim, pelo menos duas grandes possibilidades ou situações, né? Uma que eu acho que é essa que você trouxe, né? Que de alguma maneira as pessoas elas querem se tornar mais produtivas, né? Querem ali dar conta de tudo, né? Enfim, por um lado. Mas do ponto de vista até psicológico, existem outras situações em que as pessoas também podem começar a se tolher, né? Enfim, elas podem começar, inclusive pela própria falta de rotina, a gente tem ouvido muito isso, né? As pessoas elas ficam de pijama o dia inteiro em casa, né? Enfim, e aí as outras tentações são muito grandes, né? Tem a televisão do lado, tem a comida ali do outro lado, né? Enfim, e isso aí vale tanto, acho que para as pessoas que estão trabalhando de casa, por um lado, né? Até as próprias crianças, os jovens, aí tem os desafios aí para os pais, responsáveis, mães. Como lidar com isso, Rodrigo? Porque tanto essa super, né, eficiência, quanto também, eventualmente, por um lado, que até um lado mais de tristeza, né, enfim, mais de tentação em relação às comodidades que a casa oferece, né? O que isso tem a ver com a rotina, né? E acho que isso é um ponto bem importante, na verdade, né, da gente pensar que, bom, então a gente está começando a trabalhar, a gente está trazendo a nossa rotina para casa, né? Algumas pessoas estão trazendo a rotina para casa, o trabalho para casa, os filhos estão trazendo a escola para casa, né? Então, esse é um contexto que a gente vai ter que se adaptar nesse sentido, né? De que, bom, então a gente está fazendo nossas funções aqui dentro de casa e isso isso são rotinas diferentes, né? Então, por exemplo, o filho que está na escola está acostumado com uma rotina diferente, né, da mãe ou do pai, que estava ali trabalhando, né, no seu escritório, enfim, né, no seu local de trabalho, né, até locais físicos distintos, assim, né? Então, rotinas diferentes. Uma coisa que fico pensando, assim, né, que vai de acordo muito com esse contexto que tu trouxe, assim, né, de pais, né, sobrecarregados também, né, em ser professor, em trabalhar, em ser um pouco de recreacionista, né, e lidar com esse contexto na perspectiva. Acho que, como eu falei anteriormente, a rotina ela tem um impacto muito importante no nosso humor, né? Então, como a gente está vendo os eventos ao nosso redor, como a gente está se vendo, enfim, né? Então, a construção de uma rotina para esse ambiente de casa, né? Então, quando eu falo ambiente, né, da casa, eu estou adicionando pai, mãe,
filho, filha, avó, né, netos, enfim, né, falando a família como um todo, né, que é muito importante a gente construir uma rotina para essa casa. Né? E quando eu falo em rotina, eu não falo no momento de pelotão, assim, né? De que é isso que você vai fazer durante o dia e não pode abrir flexibilidade, né, para essas coisas, para outras coisas. Porque, enfim, a gente vai precisar abrir, né? Essa flexibilidade, a gente vai ter que ter essa flexibilidade de que as coisas não vão sair como planejado. Se nem na nossa rotina normal as coisas saíam como planejado, não vai ser agora que a gente vai ter também algumas curvas no meio desse caminho, alguns obstáculos, né? Então, a gente não precisa, uma hora, a criança, vamos pegar o exemplo de uma criança, né? Que a criança vai ficar uma hora brincando e a outra uma hora ela vai ficar estudando, e isso tem que ser algo bem pontuado. Não, né? A gente vai ter que ter um tempo, né? E e isso tem nos gerado, esse contexto tem nos gerado diferentes emoções. Então isso também vai aparecendo, né? Também na nossa rotina, enfim, que é algo que tem que ser respeitado. Né? Então, momentos para crianças e adultos, momentos de brincar, momentos de relaxar, momentos de comer, momentos de estudo, né? Momentos de trabalho, que é super importante, assim, né? E que essa rotina, ela deve se aproximar, né, com a rotina anterior, mas de uma maneira realista, né? Entendendo, a gente está em casa, né? A gente está tentando trabalhar, a gente está tentando estudar, a gente está tentando fazer essas atividades e seguir com uma certa normalidade, porque é o nosso estável, né? E a gente está tentando se aproximar disso. Às vezes não vai dar, né? E fico pensando, né, até muitas vezes na minha experiência, vivendo, né, esse contexto de isolamento, assim, de que às vezes é muito difícil mesmo a gente ter aquela concentração. Eu, por exemplo, né, que sou psicólogo clínico, tá no atendimento, né, dentro do meu consultório, do que em casa. A gente tem outros pensamentos, a gente está conectado com outras coisas, né? Tu sabe, do teu ambiente de casa, enfim, né? Não tem como não vir outros pensamentos, ou tua atenção tá um pouco diminuída, né? Enfim. E acho que também, para esses momentos, assim, né? Outra coisa que eu pensei, assim, enquanto eu falava, de que esse é o momento para o foco numa interação, né? Porque na nossa rotina normal, né, a gente acabava não tendo muito tempo com os nossos familiares. Eu, por exemplo, né, Rodrigo, não acabava tendo tanto tempo com meus familiares por, enfim, estar no trabalho, né, por não conseguir ter aqueles momentos, né, tanto de convivência, por rotinas diferentes, enfim, né. E agora é o momento de interação, né, da gente poder focar, bom, o que a gente pode fazer juntos, né, o que a gente pode construir aqui, né? Porque, enfim, a gente tem rotinas diferentes, mas a gente mora na mesma casa, né? E como é que a gente pode atravessar esse momento juntos, né? Esse momento que é sofrido, esse momento que desperta muitas sensações, emoções e pensamentos que não são lá tão confortáveis, né? Então, e Rodrigo, pensando um pouco nisso, pegando esse gancho, como é que as famílias podem, porque a gente tem visto algumas soluções criativas por parte das famílias, né? Então, aí eu vi uma outro dia que a família construiu com crianças, né, de menor idade, elas construíram um calendário juntos, né, enfim, para montar ali a rotina da semana e tal, e aí tinha desenho, né, e eles botaram ali segunda-feira, de manhã eu vou fazer tal coisa e tal. Como é que elas podem construir essa rotina aí, pensando nas crianças, né, enfim, aí com menos idade e com os jovens e adolescentes? Aí eu acho que a pegada é outra, digamos, né? Como é que seria, assim, essa construção e essa coisa conjunta que você está falando? É conversa? Tem material lúdico? Como é que elas podem organizar? Então, né, não existe uma maneira certa, né, porque cada pessoa, né, vai ter seus gostos, suas preferências de como fazer isso, né, as crianças também, os adolescentes também, né, então não existe uma receita de bolo, assim, né, para isso, mas o que eu penso também, né, como dicas, enfim, é de juntar isso como, por exemplo, para uma criança, né, vamos falar primeiro de crianças e depois de adolescentes, né, mas que para as crianças seja um momento
em que elas consigam construir isso junto com os pais e que também seja um momento de diversão, né? Que elas também consigam se posicionar, né? Porque as crianças, elas se posicionam, né? A gente também tem que aprender a ter essa escuta nesse sentido, né? Do que essa criança quer, do que essa criança precisa na rotina dela, né? Então, da gente ter uma escuta atenta também às necessidades dessa criança, né? E também do adolescente. Né? Então, de talvez eu entrar como uma brincadeira com as crianças, né? E de que vão ter momentos em que ela vai ter tédio. Nós adultos também estamos tendo tédio, né? Tem muitos momentos no meu dia, por exemplo, que eu fico, e agora o que eu vou fazer? Né? O que eu vou fazer, já que eu não tenho nada aqui para fazer, já até acabei com as minhas tarefas, né? Então, e a gente tem que lidar com isso, com essa frustração de que às vezes também a gente vai passar por isso e de mostrar para crianças e adolescentes, né, em algum, né, que eles também podem ser agentes, né, para lidar e eles têm uma responsabilidade também com o que sentem, né? Bom, então vamos fortalecer, por exemplo, a criatividade dessa criança ou desse adolescente. Tá, o que a gente pode fazer, filho? Né? O que a gente pode fazer para que não fique no tédio? Né? Para a gente pensar em alternativas juntos. Ah, não tem o que fazer? Bom, não tem o que fazer. Ou tem o que fazer? Tá, então vamos lá. Né? Então, de poder trazer esses adolescentes, essas crianças para essa rotina, talvez até da casa, né? De que cozinhar, limpar a casa, né? Coisas nesse sentido que pode, né? O que está ao nosso alcance, assim. A gente tem ouvido muito, né, Rodrigo, também, essa coisa enfim, tem alguns que ficam com tédio muito grande e tem outros que começam a reorganizar, a criar uma rotina específica. Então, por exemplo, tu dormir de madrugada, trocando a noite pelo dia, né, enfim, sem horário para as refeições, ficando muito no videogame, né, enfim, na internet e tal. Existe, do ponto de vista, até pensando nessa coisa que você traz aí da teoria da terapia cognitivo-comportamental, né, que trabalha também com os hábitos, com o comportamento, né? Então, quanto que como estabelecer essas rotinas para esses casos, né? Então, a pergunta um pouco faz sentido, então, estabelecer horários, né? Enfim, horários para dormir, horários das refeições, horário dessas atividades que você estava comentando. Como é que é um pouco isso, Rodrigo? Eu acho que é bem importante, né, estabelecer alguns horários, estabelecer algumas coisas para determinadas atividades, assim, mas claro que a gente não pode ter aquele ponto de vista de uma rotina normal, de que, bom, isso seria super prejudicial se eu dormisse, sei lá, mais tarde hoje, né, porque a gente está vivendo em um contexto diferente, a gente está em casa, né, então algumas coisas vão ter que ser mais flexíveis, né, isso nos gera algum tipo de desconforto, sei lá, o meu normal é dormir às 10 horas, 11 horas. Aí eu, agora no meio da pandemia, do isolamento social, comecei a dormir meia-noite e meia, por exemplo. Ok, né? Tu tá mais ansioso, né? É normal que tu sinta dificuldades para pegar no sono, né? E tá tudo bem, né, que isso aconteça, né? Eu acho que isso é o grau de flexibilidade dentro desse contexto que nós vivemos hoje, né? Mas, mais uma vez, é importante que a gente consiga estabelecer um mínimo de uma rotina e que seja, né, e que se aproxime da rotina anterior, né? Então, horários para dormir, horário para dormir, horário para a gente comer, horário para a gente tomar banho, horário para a gente estudar, horário para a gente trabalhar, né? Enfim, são atividades que a gente não pode deixar, né? Não pode deixar de fazer nesse momento, né? Que são da nossa responsabilidade, né? Mas de que talvez a nossa crítica em cima delas seja menor, né? Tenha que ser menor nesse momento, assim, né? E não com um olhar mais crítico, assim, mas um olhar mais compassivo, né? Né? De compaixão conosco nesse momento que é tão difícil, né? Que é algo bem importante que você traz, né, Rodrigo? Porque eu acho que isso, como a gente estava falando no início, né? Também a busca por essa eficiência, né? E por regrar tudo também. Enfim, a gente está falando da rotina, mas e é importantíssimo que as pessoas a tenham, né? Que as famílias adotem essas rotinas. Não dá para ir dormir 4 da manhã todos os dias, né? Essa coisa de trocar noite pelo dia. Mas, ao mesmo tempo, esse olhar, que é um olhar um pouco mais paciente, um olhar mais delicado também sobre as regras tão rígidas nesse momento, né? E aí a gente fala muito também das próprias relações que se estabelecem, né, Rodrigo? Porque também nesta nova rotina estão incluídas
as emoções, né? E aí esse conjunto, né, de irritabilidade, nervosismo, ansiedade, falta de paciência, né? Enfim, eventualmente com os filhos e filhas com os pais, mães responsáveis. Então, como é que entra essa discussão sobre o relacionamento, sobre o convívio nesse momento, Rodrigo? Como é que as pessoas, as famílias agora conseguem, né, respirar, ter mais tranquilidade, né? Enfim, em vez de ali, né, sair de alguma forma falando mais alto, agredindo, ali conseguir respirar e tornar as relações mais saudáveis nesse momento. O que você pode trazer para a gente? Claro, claro. Um tópico bem importante dessa pergunta, assim, é uma palavra que tu falou que me chamou a atenção, foi emoções, né? Esse contexto, ele vai despertar diferentes emoções, seja raiva, seja nojo, seja medo, seja alegria em alguns momentos, seja tristeza, né? Que são as nossas emoções básicas e que todos nós, seres humanos, estamos sentindo nesse momento, né? Por diferentes contextos, né? Porque não é todo mundo que está tendo a mesma experiência de pandemia, né? Porque alguns conseguem trabalhar, outros perderam o emprego, enfim, né? Tá uma situação delicada, assim. Mas a gente está tendo emoções parecidas, né? Todo mundo sente raiva, todo mundo sente nojo, enfim, todas aquelas emoções que eu falei. Então, fico pensando nessas famílias, né? Que é o tema de hoje, assim. Né, nessas famílias que a gente está, como a gente disse, obrigado, né, a estar mais perto, né, a estar esse isolamento em conjunto, assim, de que as relações é natural que elas nos despertem algumas emoções, né, raiva, né, por exemplo, sabemos que conviver com crianças, isso demanda muito de um adulto, né? E acho que o primeiro momento, assim, é da gente entender que essa criança tem as suas necessidades, de que ela está solicitando, né? E de que tá tudo bem a gente ficar irritado também, né? Com alguns comportamentos, né? Dessa criança, desse adolescente, enfim, né? E da gente poder manejar isso e construir essas estratégias junto, né? Junto com eles, né? De tipo, bom... por exemplo, o pai não gostou que tu ficou, né, da bagunça que tu fez. O pai estava trabalhando, atrapalhou o pai. O que a gente pode fazer juntos? Estou aqui dando um exemplo, né? E claro, se tiver que precisar, né, de um momento para respirar, né, e conseguir fazer isso de uma forma assertiva, ok, né? Não tem problema, né? E acho que é isso, assim, primeiro validar as nossas emoções e poder comunicar elas para as pessoas que a gente está convivendo, né? Porque isso aumenta a conexão, né, porque a gente tem com os nossos familiares e também a gente consegue estabelecer tudo isso que a gente está falando, de ter uma rotina, de como começar a colocar limites nessas relações, do que o outro pode, do que o outro não pode, principalmente para crianças e adolescentes nesse momento, né, do que tu pode fazer, do que tu não pode, já que o pai está trabalhando, já que a mãe está trabalhando, né, enfim, né, desses conflitos que vão aparecendo. E eu acho que também um ponto que você trouxe antes, né, Rodrigo, que é uma forma também, é uma oportunidade por um lado, né? Enfim, é uma forma da gente se reconectar, da gente olhar também para essa nova forma de convivência, né? Enfim, que está mais próxima, mais concentrada nesse momento, para ressignificar, né? Enfim, também algumas questões que estavam ali colocadas, né? Acho que é possível também se aproximar, é possível se reconectar, né? Enfim, os familiares, né? Se reconectarem, se aproximarem e acho que é isso, estabelecer até uma outra conversa possível, né? Desculpa. Não, capaz. Eu estava conversando com a minha colega, assim, e a gente, né, com algumas colegas, e a gente conversando que agora parece um momento que as pessoas estão conseguindo trabalhar de uma maneira clara também sobre as relações que elas têm, sobre como elas querem ter essas relações, como elas querem construir isso, né? Porque, enfim, antes, se a gente for parar para pensar, a gente convivia com uma pessoa 5 horas, por exemplo, do nosso dia. Agora a gente está tendo que conviver com essa pessoa 24 horas. E como é que é, né, esse relacionamento 24 horas? Como é que a gente pode fazer dar certo? Né? E o dar certo não significa aquela coisa de propaganda margarina, né? O dar certo, tudo lindo, tudo maravilhoso. Mas o que dá certo para esse relacionamento? Né? O que pode, né, faz com que a gente se aproxime, que a gente se respeite, enfim, né? Então, da gente conseguir avaliar isso também nos nossos relacionamentos, né? Que a gente tem o ideal e o real, né? Não ser tão exigente nesse momento, né? Como você tem trazido, né? Então, na nossa conversa. E é muito difícil, né? É muito difícil. E que é muito difícil.
não Rodrigo, deixa eu aproveitar e só falar aqui. A gente está com várias cidades aqui acompanhando a gente, então dá um alô aqui, né, para o pessoal de Botucatu, Belmiro Braga, Matias Barbosa, Piúna, Resende, Simões, e professores do SEI, Sonho Encantado também que estão aqui com a gente. E a gente tem algumas perguntas. Então, eu vou trazendo essas perguntas também para a gente poder fazer esse bate-bola, né? E depois a gente volta ali para as nossas, um pouco para a nossa conversa original. Aí a Elaine diz, né? Elaine Protz, incrível, abordei com minha equipe nesta manhã sobre rotina, né? Esse tema vem bem acrescentado, bacana. E a gente tem duas perguntas. Eu vou te passar as duas já, né? Se quiser comentar, Rodrigo, a Dalva Souza. Como fazer para que entendam as famílias, eu acho que é importante fazer a rotina e quando ocorre a troca do sono e a ansiedade de comer fora do horário. Então, eu vou te deixar com essa pergunta que eu acho que outra é mais diferente, mas é isso, né? Como que as famílias podem lidar com podem combinar, né? Enfim, entre os membros da família, que a rotina é importante, né? Como é que a gente pode fazer isso? É uma conversa, né? Como é que isso acontece? E quando ocorre a troca do sono, acho que também é a coisa lá, enfim, dos horários para dormir, etc. E a ansiedade de comer fora do horário, né? Porque a gente falou da televisão, do sofá e tal, mas também tem a comida, né? E acho que é bem importante, assim, é claro que trago aqui muito como sugestões, porque, mais uma vez, né, cada família vai ter um funcionamento, né, e a família tem que conseguir avaliar também isso, né, nesse sentido de que encaixa ou não para essa família. Né? Mas o que eu fico pensando, assim, é nessa família abrir esse canal de comunicação entre ela, né? Poder sentar, né? Vamos conversar, que agora o contexto mudou, né? Estamos vivendo uma outra situação. E vamos botar aqui, né, essas rotinas que são diferentes e tentar encaixar para que a casa funcione, né? Porque né, a gente tem que fazer funcionar de uma maneira, né? Que não vai ficar boa para todo mundo, né? Mas também não fique ruim para uma pessoa ou para outra pessoa, né? Que a gente consiga fazer esse equilíbrio, assim, né? E frente a isso, estabelecer esses horários de rotina. Então, né? Quando eu falo de rotina, almoço, né? Horários para comida, da gente conseguir também observar esse comportamento dessas pessoas que estão, né? Talvez sejam mais ansiosas ou tristes, enfim, né? E que estão tendo esses comportamentos, né? De que isso é uma maneira também da gente conseguir regular as nossas emoções, né? Que a gente consiga lidar e se relacionar, né, com elas. Então, né, que a gente consiga observar o comportamento dessa pessoa, né, se está causando muitos prejuízos ou não, né, também para esse momento. Porque é quase que isso, né? As regras do momento atual mudaram porque era da rotina normal. Né, de que, ok, talvez na rotina normal, né, a gente está lá, é uma rotina do nosso dia a dia, a gente está tendo, né, emoções, enfim, frente a isso, está fazendo esses comportamentos que nos causam prejuízo, né, mas hoje, da gente conseguir avaliar esses prejuízos, assim, né, porque eu acho que tudo é contextual, né, todos os comportamentos a gente tem que colocar dentro de um contexto, dentro de um cenário, para a gente poder avaliar se isso está sendo prejudicial ou não para a pessoa, né. Perfeito. Mais uma pergunta aqui também. Rodrigo, como nessa situação, né, como auxiliar pais que estão distantes, né, enfim, da escola, que aí tem uma certa dificuldade também para apoiar os filhos e filhas num processo aí, digamos, mais formativo, mais educacional, né, e que também muitas vezes estão em situação mais precária, mais em situação de vulnerabilidade, para dar suporte para crianças e adolescentes nas atividades escolares em casa. Então, pensando que, enfim, o interessante nesse momento, a gente está ouvindo muito, inclusive, famílias falando, olha, a gente não sabe quando as crianças vão voltar para as aulas, né? E tem uma preocupação muito grande de desmotivar, né? Da desmotivação que pode ocorrer nas crianças, né? Então, algumas até nem querendo voltar mais e tal. Então, acho um pouco essa pergunta, né? Especialmente aqui no caso dessa pergunta aqui para as famílias em particular, né? Que tem ali uma situação mais precária, que estão em situação de vulnerabilidade. Como é que esses pais, eventualmente, podem apoiar com alguma atividade educativa e tal, essa rotina escolar aí à distância dos filhos? Acho que o primeiro
ponto, assim, não só para essas crianças, né, que estão nesse contexto de vulnerabilidade, né, mas para todas as crianças e adolescentes, enfim, primeiro, algo de informar essas crianças, né, claro, não encher de informações, né, sobre o contexto, nada além da conta, assim, né, mas de informar que esse contexto que nós estamos vivendo é atípico, né, não é todo ano que a gente tem uma pandemia, né, e, enfim, né, que esse momento ele requer que a gente tenha também, mais uma vez, né, bato na tecla, uma flexibilidade também em relação a essa superprodução, né, de que a gente não vai produzir e dar conta, né, como se estivesse numa rotina normal, né, enfim, mas os nossos pensamentos não, né, a nossa mente fala outra coisa que a gente tem que dar conta, né, inclusive eu, até antes de fazer a live, estava pensando assim sobre isso. Nossa, mas eu tenho que responder de uma maneira perfeita. E eu pensei, bom, antes feito do que perfeito, né? A gente poder também flexibilizar algumas regras que eram do contexto, né, anterior a esse que a gente está vivendo, assim, né? E de que talvez essas crianças não consigam realmente, né, ou essa família não consiga suprir todas essas necessidades nesse momento e que está tudo bem, né? Mas que, claro, a gente tem que garantir esse direito, né, de garantir esse direito, né, de acesso à escola, acesso à educação, enfim, né, e talvez, às vezes, até acionar algumas instituições para que consiga receber algum auxílio, né, algum tipo de cuidado de fora, né, de que essas famílias não estão sozinhas e que tem uma lei, uma proteção, né, que pode beneficiar elas nesse momento. Assim. Penso muito nessa linha, assim. Perfeito. Rodrigo, o pessoal está falando aqui que talvez o teu som esteja um pouquinho baixo. Aí se você puder falar um pouquinho mais alto, acho que ajuda, né? Uma pergunta que veio, acho que ainda ligada a essa situação do apoio dos pais, né, e familiares e responsáveis e mães, e quando a realidade da criança, enfim, eles colocaram aluno aqui, mas do aluno, da criança ou do adolescente não convém em determinadas situações. Por exemplo, quando a família não tem regras, não tem limites estabelecidos, ou os pais ali bebem, enfim, são drogaditos e tal. Nessas situações mais complicadas, né? O que a gente pode pensar do ponto de vista da rotina? Acho que, claro, né, que tem algumas questões que vão, né, que vão além nesse sentido e que é importante a gente considerar essas questões de como essa família se estabelece, né, e mais uma vez, assim, é claro que tem algumas dificuldades individuais que vão afetar esse meio, né, e bato nessa tecla, assim, né, de que esses momentos também é importante da gente conseguir auxiliar esse familiar, também nos auxiliar, porque é importante, né? Isso tem um impacto direto também em nós, né? Enfim, e a nível individual, né? E que a gente consiga pedir, solicitar ajudas, né, médicas, enfim, por exemplo, nessa situação, né, de que não precisa necessariamente só a família ter que regular tudo isso, a família ter que administrar tudo isso. Né? Nós temos um serviço, um sistema de saúde que oferece esse tipo de serviço, assim, né? E que as pessoas também podem ir atrás desses direitos, né? Do que elas têm direito frente a isso, né? Por ser cidadãos brasileiros, enfim, poderem acessar o SUS. Né, por exemplo, ou para quem tem outras condições de poder, enfim, né, um médico, né, um psiquiatra, um psicólogo, né, enfim, outros serviços que possam auxiliar nesse momento, assim, também. Né? Acho que é importante, porque cada família, como eu disse anteriormente, vai ter sua particularidade, né, em relação a isso. Assim. Então, da gente conseguir ver essas especificidades que tem em cada família, né? Perfeito. A Elaine Prox, ela até comenta, né, que tem pegando o gancho aqui que você está trazendo sobre a rede, né, essa rede de atendimento, a escola em particular, ela acredita que a escola precisa construir mecanismos para alcançar as famílias, né, talvez propor atividades impressas para os maiores, para os adolescentes, guias de orientação junto com essas atividades, né, enfim, também de alguma forma conseguir apoiar. A gente sabe de algumas secretarias de educação que já têm feito isso, né, um trabalho mais remoto de fato. E aí, de novo, é mais uma atividade para a gente conseguir, né, enfim, encaixar nessa rotina, né? Que, como você disse, tem construída aqui, ela não precisa ser necessariamente rigorosa, mas é importante que, né, enfim,
as famílias tenham esse processo aí, né, um pouco mais organizado no dia a dia, para conseguirem também se estruturar, né, enfim, vencer, né, enfim, esse momento aqui difícil. Tem um ponto, Rodrigo, que eu queria trazer também, que diz respeito a, né, enfim, até pensando mesmo na rotina que se estabeleceu, né, até essa coisa das compras também, né, enfim, esse medo com relação à doença, de contrair aí, né, enfim, o vírus, e também tem toda uma rotina que se estabeleceu de limpa, né, enfim, compra ali, se a pessoa vai ao supermercado, então tem ali quase vira um transtorno aí, né, um obsessivo compulsivo, né, não sei exatamente se é o termo, você pode até explicar direitinho, mas aquela coisa da pessoa limpar 10 vezes de um lado, limpar 10 vezes do outro, aí tem que estabelecer também a rotina de compra, e deixa ali num espaço reservado, né? E fica, como é que funciona isso também, Rodrigo? Como é que a gente encaixa, né? Como é que está essa discussão sobre também essa rotina do cuidado, né? Enfim, do autocuidado, da proteção, da limpeza, né? Enfim, dos alimentos e tal, e como é que ele se encaixa também na nossa rotina e como é que a gente lida com esses medos todos aí? Primeiro, né? Acho que mais uma vez, assim, né, da gente pensar que um comportamento isolado não nos diz muita coisa, né? Como, por exemplo, esse comportamento de limpar que a gente está tendo. Eu, por exemplo, tenho lavado 10 vezes a mais a mão do que eu já lavo normalmente, né? Agora também com álcool gel para cima e para baixo, né? Enfim, que a gente está tendo esses comportamentos, né? E acho que esse cenário ele vem nos desencadeando né, algumas emoções, né? Então, o nojo, né, é uma recorrente nesse momento, né? O nojo serve para nos proteger, né? Então, a gente não pegar em coisas muito sujas, enfim, né? Porque isso também garante a nossa sobrevivência, né? Vai que tem alguma coisa que me bate ali, que, né, tem um perigo real, né? E hoje nós temos um vírus que causa risco à nossa sobrevivência, né? Então, esses são comportamentos de segurança para esse momento, né? Então, de lavar a mão, de poder fazer, né? De poder tá lavando a mão, de poder, enfim, né? Tá fazendo esses comportamentos de segurança, estão tocando na região dos olhos, do nariz, da boca, né? Enfim, né? São comportamentos de segurança, né? E fico pensando que eles são extremamente adaptativos para uma situação de perigo real que a gente está vivendo. O problema é se após após a pandemia, né, quando toda essa onda de infecção diminuir e esses comportamentos persistirem, né? E aí a gente já começa, bom, essa pessoa, né, essa criança, esse adolescente, esse adulto, enfim, seja quem for, precisa de alguma atenção para além disso, né? Porque é importante que nesse momento a gente tenha esses comportamentos até para conseguir se proteger, né? Porque são comportamentos de segurança, né? Mas que saindo desse contexto, né, esse comportamento permanecendo, aí que o olho abre, né? Aí que a gente tem que começar a botar a lupa nessa pessoa e todo o cuidado, né? Acho que esse ponto é super importante, assim, né, da gente poder ilustrar. Perfeito. A Cristina Oliveira, ela comentou, né, seguindo muito essa construção que você tem feito aqui, flexibilidade é uma das palavras-chave nesse momento, né? Então é isso, né, da gente conseguir se adaptar, não ser extremamente rigoroso, né, conseguir construir junto com os familiares, né? Porque é bem isso, né? Todo mundo está vivendo esse momento, assim, né? E tendo emoções muito parecidas, né? E é como é que a gente vai poder, né? Quase que como eu falo, assim, a gente tem um livro que a gente vai escrevendo todas as nossas regras da vida, assim, né? Mas hoje a gente vai ter que adaptar essas regras, né? Porque tem que se encaixar o contexto. Exato. Algumas perguntas, várias perguntas chegando, Rodrigo, estou tentando aqui ler também para conseguir juntá-las aqui para você. Uma pergunta aqui que tem a ver com aquela situação de vulnerabilidade, o pessoal perguntando aqui, e como criar uma rotina quando há crianças cujos pais saem para trabalhar e aí, eventualmente, uma criança de maior idade acaba ficando também, né, na responsabilidade de, né, enfim, cuidar de uma outra menor, de menor idade. Como é que a rotina dialoga com essas situações, Rodrigo? É uma boa pergunta, assim, e que fico pensando, né, agora, quando tu tava falando, assim, difícil mesmo essa situação, né, de como a gente pode manejar, né, nessa situação, assim, né, mas acho
poder fazer essas combinações com, né, com a criança responsável, com o adolescente responsável, enfim, em relação a isso, né? E, enfim, né, não me veio nenhuma alternativa frente a isso, assim, não saberia responder, né, de como a gente pode fazer isso nesse momento, assim, né. Então, requer também muito da nossa criatividade frente a isso, assim. Hoje não consigo responder essa pergunta, assim. Difícil mesmo. Difícil e bem desafiador, na verdade. E a Mali também comenta, né, Rodrigo, assim, essa última pergunta foi a da Margot, da Margarete, né? E essa aqui que chega para a gente também a Mali comentando, Mali Cardoso, mesmo que tentemos manter a rotina no contexto familiar, o escolar está visivelmente mudado, pois não há aulas presenciais, né, e tal. E a pergunta é como auxiliar, acho que a gente já falou um pouquinho sobre isso, né, além das atividades propostas, como auxiliar as crianças, né, além das atividades propostas, para que ela não perca esse vínculo com a rotina escolar, já que a previsão de retorno é duvidosa, né? Então é isso, né? As famílias, acho que para a gente poder desenhar um pouco esse contexto, né? Ao mesmo tempo, as famílias, né? Ou cujos pais, mães responsáveis saem, trabalham, né? E aí tem esse desafio aí das crianças e adolescentes ficarem sozinhas em suas próprias casas, e aí, enfim, toda a questão da rotina. Existem algumas situações em que os pais, mães responsáveis estão dentro das casas, né? E aí toda a questão do convívio, né? E das relações e das delicadezas aí colocadas. E uma preocupação muito grande, como a gente estava falando, desse retorno às escolas, né? Desse retorno às aulas. Acho que você já tinha comentado um pouco a respeito, né? A gente também falou da aprendizagem remota e tal, e também não se exige tanto nesse momento, porque, embora, enfim, os responsáveis eles sejam estejam agora muito preocupados, né, em assumir vários papéis, né? Então, de pai, de mãe, né? Enfim, de responsável, enfim, de um certo papel ali educativo, né? Enfim, lúdico também ao mesmo tempo, mas de alguma forma que você tem trazido muito a isso, né? Assim, eu acho que criar essa rotina é importante, né? Ser criativo nesse momento é bastante importante, por um lado, mas também a flexibilidade e a não se exigir tanto, né? Especialmente quando a gente está falando de um ponto de vista mais psicológico mesmo, né, Rodrigo? E acho que outra linha também, né, é que a gente vai ter que tolerar algumas incertezas, né, de que a gente não vai ter respostas, né, para todos os momentos, porque, enfim, é um contexto novo, né, é um contexto que requer, agora, né, como eu disse lá no início, assim, que requer que a gente crie novas ferramentas, né? Então, esse é um ponto importante também da gente conseguir ir construindo, assim, né? A gente está construindo respostas, a gente está se adaptando, a escola está se adaptando, né, a essa educação remota, os trabalhos estão se adaptando, então a gente está tentando como pode, né? Levando, assim, né? Perfeito. E pensando, Rodrigo, que assim, a gente está nesse momento dessa nova rotina que se estabeleceu, mas pensando na volta às aulas, também uma nova rotina vai se estabelecer de novo, né? E aí, assim, o que a gente tem comentado muito aqui também no Instituto, né? Assim, essa preparação para a volta às aulas, né? Que ainda, de fato, como o pessoal está dizendo aqui, ainda não se tem uma previsão tão clara, mas espera-se que eventualmente lá para julho, agosto, né? Enfim, há uma perspectiva de que eventualmente voltem. E aí essa volta também com muitas preocupações, né? Então a coisa do uso da máscara, as escolas aí de alguma maneira também vão precisar se organizar e com um nível de higiene aí extremamente também forte, né? Enfim, delicado nesse momento. E queria que você falasse um pouco também dessa, que as famílias se reorganizaram, né, para esse novo momento, mas existe ainda, né, enfim, um segundo momento que é a nova rotina também para a volta às aulas, né? Como é que vai ser isso? Como é que você imagina, Rodrigo? O que você pode falar para a gente? Como é que elas podem também se preparar já para isso, né? É muito interessante essa pergunta, assim, porque essa semana mesmo eu vi um vídeo que viralizou na internet de uma menina da China, enfim,
E aí ela estava indo para a escola, né? Estavam levando, já que eles estão voltando lá, né, aos poucos. E aí tem todo um processo para a criança entrar na escola, né? De higiene, que eles passam na roupa, ali alguma coisa que eu não sei o que é. Acho que é álcool gel, né? Enfim, passar álcool gel nas mãos, enfim. Então eles têm todo um cuidado, né? E eu fiquei pensando, nossa, na minha época que eu estava na escola, que eu não vivia num contexto de pandemia, nossa, que loucura pensar que vai voltar de uma maneira diferente, né? E acho que é isso, assim, né? Voltamos para a estaca, né, do que um comportamento precisa desse cenário para a gente entender, né? Então, de que é importante, sim, a gente conseguir instrumentalizar pais, professores, enfim, toda a comunidade escolar, né, de que as coisas estão voltando de uma maneira diferente, que nós precisamos ter esse cuidado, né, enfim, por questões de saúde coletiva, né, que nós precisamos desse cuidado, que é normal que isso gere alguns tipos de emoções que são desconfortáveis, como ansiedade, como tristeza, como medo, enfim, provavelmente crianças vão ter perdido pessoas importantes, né, professores, né, enfim, as pessoas vão estar vivendo situações de luto, né, devido a esse contexto, assim, e de que é importante que as pessoas estejam se observando, né, frente a esse contexto, e que elas consigam também pedir ajuda, né, quando necessário nesses momentos, e que a escola esteja observando também o comportamento dessas crianças e dessas famílias frente ao novo contexto, né, que vai se formar em algum momento, né, porque, enfim, vamos voltar, porque isso em algum momento vai passar, né, mas, e é isso, assim, né, de que a gente vai estar construindo, é como se a gente estivesse construindo um caminho novo, né, aquele caminho antigo que a gente conhecia como sociedade, enfim, ele deixa de ser, né, ele é posto de lado nesse momento para a gente construir um outro caminho, né? E é difícil, né? É um processo de construção, né? Então, a gente conseguir ver e pensar sobre esse processo de como a gente vai voltar, né? Imagino eu que de uma maneira gradual, né? E muito, muito, muito cuidadosa, né? Uhum. O pessoal também está perguntando, comentando aqui, Rodrigo, de fato, né? Com certeza a volta às aulas vai ser um desafio, tanto para educadores, gestores, pais, enfim, para todos nós, né? Maria das Graças também comenta que criar uma rotina leva tempo, o retorno às aulas também levará tempo, né? Acho que como você também está trazendo, né? Essa paciência, né? Enfim, essa construção nossa. E o cuidar será essencial. E se instrumentalizar das famílias, professores, etc., será realmente importante. É o comentário aqui da Maria Nogueira Cruz. E a Daniela Gedenites também perguntou, Rodrigo, a gente está falando muito, né, de pais responsáveis, mães, mas o papel, né, enfim, dos filhos e das filhas, né, enfim, adolescentes, né, em especial, como é que eles também podem apoiar esse processo, né, no seio familiar, nessa construção da rotina e nessa, né, enfim, nessa construção das relações saudáveis? Acho que um ponto bem importante para esses adolescentes e crianças, né, é esse papel de protagonismo, assim, em frente a essa construção da rotina, por exemplo, né, eles poderem falar o que eles gostariam dentro dessa rotina, né, e também colocar essas responsabilidades e que tenham um espaço, principalmente, né, para que essas crianças e adolescentes consigam expressar as emoções, né, porque essas emoções, elas normalmente fazem com que a gente tenha algum tipo de comportamento, né? Por exemplo, a raiva, né? É muito natural tu ver uma criança com raiva nesse momento, né? Ou um adolescente com raiva. Porque, enfim, direitos deles foram privados, né? De ver os amigos, né? De poder estar nesse contato, de poder, sei lá, ir pra pracinha, de poder ir para casa de um amigo, de poder ver filme juntos, enfim. Que são coisas importantes, né? Então, é natural que eles sintam raiva. O que a gente tem que começar a prestar atenção é, bom, quais comportamentos são mais assertivos para esse momento, né? Talvez bater, quebrar as coisas não seja um comportamento assertivo para um ambiente, né, doméstico, né, ali. Então, como é que ele pode fazer? Que combinações a gente pode fazer com essa criança e com esse adolescente? Né? Bom, o adolescente, sei lá, vamos pensar no caso do adolescente, ele precisa de espaço. Vamos dar esse espaço a ele. Né? Então, ele poder comunicar essa necessidade, né? E claro que não é fácil, né? Às vezes até para nós adultos é difícil a gente comunicar o que a gente está precisando, né? Então, é uma construção também com essas crianças, com esses adolescentes, né? Então, a gente está sempre atento a isso,
né? Então, deles serem protagonistas, eles poderem também falar, eles conseguirem verbalizar suas necessidades e a gente conseguir, né, que nós, quando eu falo nós adultos, né, de podermos validar, nomear essas expressões e pensar em estratégia junto com eles, né, de como fazer isso, assim, né, de poder auxiliar. Perfeito, O que eu acho que conversa bem com o que a Maria Amorim também trouxe, né? Ela falou que enfim, o retorno, né? Ela está falando do retorno às aulas, terá que ser muito bem pensado, inclusive para os momentos de escuta dessas crianças e famílias, né? Que é o que você está trazendo, né? Enfim, acho que relações saudáveis também e mesmo a rotina podem e devem, né? Acho que ser construídos com conversas e especialmente com muita escuta, né? O que você traz, né, Rodrigo? Os sentimentos estão muito à flor da pele nesse momento, né? Enfim, e aí como é que a gente consegue se escutar e a partir da escuta também ter esse momento que a gente está falando, né, do respiro, da paciência, da tranquilidade para a partir disso sim se construir processos melhores, né? Uhum. A Michelle também traz aqui, então, ainda em relação às escolas, protocolos como espaço físico, número de alunos terão que ser adaptados, né, conforme protocolos de saúde. Aí ela, enfim, eu acho que não é muito ainda a nossa conversa aqui, mas ela ainda coloca a pergunta, né, como colocar isso em prática, numa realidade com uma sala de 30, 35 alunos e tal, que é isso que você falou, né, acho que vai ter que ser bastante gradual e ao mesmo tempo muito cuidadoso e é uma experiência, né, Rodrigo, que acho que você está trazendo, né? A gente, enfim, acho que para a maior parte das pessoas, se não para todas, a gente não teve essa experiência, né, na vida e de alguma maneira entender que a gente também está tentando, enfim, construir, enfim, formas adequadas, né, da gente conseguir lidar com essa situação, de conviver, de lidar com medo, angústia, né, de voltar a estabelecer rotinas, faz parte do processo, né, e acho que você está trazendo bastante mesmo, que de alguma maneira enfim, cada caso é um caso, né? Também isso, né? Não se tem uma receita de bolo no final das contas, mas que de alguma maneira esses princípios aí envolvidos, né? A gente não se exigir tanto, né? Entender que esse contexto está dado e que é um processo mesmo de construído, né? Que a gente vai testando, vendo o que funciona, o que não funciona, tendo a paciência, né? Enfim, essa escuta para de alguma maneira também a gente conseguir, né, também se tranquilizar, né, e a partir disso construir com as outras pessoas e construir a partir da conversa, né, que eu acho que eu estou tentando resumir um pouquinho o que foi essa nosso encontro hoje aqui desde o início. Acho que parece ser os tópicos importantes que você está trazendo para a gente pensar nessa rotina nova que se estabelece, né? Uma coisa que fiquei pensando, assim, né, pensar numa analogia também para fazer essa síntese do que nós conversamos aqui, é muito como se nós fôssemos um bebê, né, como a gente estivesse ensinando um bebê a comer, né? É algo novo para esse bebê, né? O nosso objetivo é que ele comece a comer com talher, né? Então, no primeiro momento, ele vai se sujar, ele vai comer com as mãos, ele vai se lambuzar, né? Porque é novo, ele não tá, ele precisa conhecer isso, né? Depois ele começa lá a pegar, a gente começa a ensinar ele a pegar a colher, ele vai se sujar igual, depois ele vai começar a ter motricidade fina, vai conseguir pegar o talher com um jeitinho, vai, né? E vai começar a comer da maneira como a gente espera, né? Então, e tudo isso é um processo, não é do dia para a noite, né? E a mesma coisa com o que a gente está vivendo. Né? Algumas coisas a gente não sabe, a gente está conhecendo o vírus, a gente está tentando pensar em curas, né? Então, é algo novo, né? Então, a gente vai ter alguma paciência e esperar, né? Confiar nesse processo que está vindo, né? Rodrigo, a gente tem uma pergunta que é Davis Kopstein, que pergunta de que maneira inserir uma rotina com crianças que têm algum tipo de distúrbio de comportamento, enfim, nesses casos. Desafiador, assim, né? E acho que normalmente né, crianças com esse tipo de comportamento, assim, acabam despertando, né, algumas emoções mais desconfortáveis também na gente. Então, muito nesse momento, assim, de que a gente flexibiliza algumas coisas, assim, nesse momento, mas de que é importante que elas entendam esse tipo de limite, assim, né? E acho que
essa regra também, né, não regra, mas essa dica de poder construir junto com elas, enfim, delas entenderem, né, e validar essas emoções delas, enfim, e poder construir estratégias que sejam de maneira mais assertiva também para esse relacionamento, né? Porque, enfim, vocês estão em casa, né? Vocês estão em casa e a gente vai ter que se relacionar. Né? Então, acho que nessa mesma linha, claro que vai ter alguma especificidade frente aos comportamentos desse cuidador, né? Frente a isso, assim, né? E algumas coisas vão ser diferentes, né? Mas que também é difícil, assim, acho que depende muito do caso, depende do comportamento, depende, né? Aquela resposta da clichê da psicologia, depende do caso. Muito bom, muito bom. Cada caso um caso, né? Exato. Exatamente. Rodrigo, aqui várias pessoas perguntando, então assim, algumas pessoas, a Rita gostou da sua analogia, ela falou perfeita analogia que você faz aí com a criança, o bebê e tal, aprendendo. Deixa eu ver o que mais aqui. E aí a gente tem uma pergunta, duas perguntas na verdade, uma da Juscelia, e aí ela fala, bom, tem a preocupação com a volta não só das crianças, mas também com os professores. Aí ela fala, Rodrigo, como gestora de um conselho, se não me engano, o que conselho para que possamos ser quase perfeitos nessa imperfeição, né? Pois os professores também não serão mais os mesmos. E fico pensando assim, né? Existe o ideal, né? E existe o real. Eu também não sei responder qual seria essa linha de quase perfeição, qual a postura que as escolas devem tomar nesse momento, né? Enfim, até porque não tenho muito contato, não sei como funciona, né? Sei da minha vivência de escola, mas não sei como funciona agora de uma maneira, assim, geral e ampla, né? Das especificidades das escolas, enfim. Mas de que nesses momentos é isso, assim, né? E volto, né, para a tecla que eu bati desde o início, assim, de ter uma flexibilidade, né? De que, e a flexibilidade, até mesmo a justiça em alguns momentos, né? Não ficou bom para todos, né? Vai ficar bom para alguns vai ficar ruim e né, como grupo, como coletivo, a gente também tem que pensar nisso, né? De que o cenário ideal, que é o que eu estava falando anteriormente, assim, talvez ele não exista. Então a gente vai ter que lidar com o que é o real aqui nessa escola, né? O que essa escola apresenta como necessidade, o que os alunos apresentam, o que a gente pode fazer também para a saúde desse grupo, né? O pessoal já está puxando a conversa aqui. Só te pedir um pouquinho, Rodrigo, que parece que está baixo o seu som. Tá Se puder falar baixo? um pouquinho mais alto, Tá. a gente agradece. Mas o pessoal puxando já aqui a conversa mesmo para a volta, para os professores, professoras, né? Então o pessoal dizendo, olha, continua aqui a Marli, né? Que a preocupação também em relação aos professores, para que haja estratégias de rotina para as aulas em home office, né? Também tem isso, né? Acho que do ponto de vista também dos professores que são pais, que são mães, né? Por um lado, mas que também aí muitos deles aí já com a demanda também de preparar aulas à distância, né? Com estratégias remotas e tal. Então também para eles tem se constituído um desafio, né? Também colocar isso numa certa rotina. E a Andréia Cristina também faz uma reflexão, pergunta aqui, então voltando para as aulas presenciais, e a gente falou dos hábitos e da rotina também de novo, né? Os professores não terão dificuldade em desvincular o celular das crianças, né? Acho que nesse contexto que a gente está falando que mas muitas delas hoje estão, né? Enfim, só utilizando o celular aí para conseguir passar o tempo, enfim, se distrair. Porque o que eu fico pensando, né, em relação ao uso de smartphones, celulares, tablets, enfim, né, eles são uma ferramenta, né, que está sendo disponível aí para a nossa sociedade, né, e a questão real é como a gente se relaciona com isso, na verdade, né. Se a gente pensar numa perspectiva de educação, talvez seja muito benéfico para essas crianças e até mais motivador, né, em estar aprendendo. Isso aqui sou eu fazendo suposições, tá? Enfim, então da gente pensar como a gente vai poder se relacionar com esses artigos, né, com esses aparelhos, enfim, né, que eles não são de todo mal, né, mas também não são de todo bom. Então, o segredo é como a gente vai se relacionar com eles. Perfeito, Rodrigo. A gente está quase chegando aqui ao final. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que eu falei, será que eu faço para o Rodrigo ou não faço e tal, mas enfim, acho que
É divertido. Não sei se vocês viram um meme de um sujeito que estava trabalhando de casa, né? Enfim, ele conseguia trabalhar de casa, me parece que no escritório e tal, e ele acordava de manhã, então ele, sendo no hábito, na rotina, ele saía da cama, ia para o banheiro, né, se lavava, tal, enfim, escovava os dentes, se trocava, se vestia todo, colocava ali a camisa, né? Enfim, não sei se era um terno, mas uma camisa, uma calça e tal, e aí pulava ali do quarto para a sala e começava a trabalhar, né? E aí trabalhava, no final do dia, né, se despia todo ali, tirava a roupa ali do escritório e tal, e ficava ali apaisando outra vez com o seu pijama, né? Isso faz sentido nessa coisa da rotina, enfim, era um meme, era uma brincadeira, né? Mas pareceu ser enfim, do ponto de vista, enfim, da gente criar e estabelecer, né, esses rituais, né? Enfim, é muito importante para a rotina em si, né? O que você comenta a respeito desse meme, Rodrigo? Uhum. Que para algumas pessoas isso é super importante, na verdade, né? Que a gente consiga também se aproximar desses contextos, né? De trabalho, de escola, né? Enfim. Então, se, por exemplo, né, tu percebe que te ajuda a colocar uma roupa, né, que tu iria trabalhar, que tu ia fazer, né, ou ir para né, algumas pessoas têm escritório em casa, por exemplo, então ir para o escritório, né? Enfim, algo nesse sentido, isso possa te ajudar. Não vejo por que não fazer isso, né? E isso ajuda a remontar cenários, né? Parece que a gente entra nesse modo, né? Então, tá, estou no meu modo profissional, estou no meu modo pai e mãe, estou no meu modo filho, né? Enfim, coisas nesse sentido, assim. Então, claro que nos ajuda a entender qual é a nossa atividade, né? Eu, por exemplo, quando eu vou estudar, ou quando eu vou, né, enfim, ler, eu preciso estar só com uma luz, né, focada para entender. Tá, agora é o meu momento de estudo e de concentração. Né? Então, acho que as pessoas vão achando as estratégias que tem para conseguir lidar com essas responsabilidades, enfim. Né? Perfeito, perfeito, é isso. É isso que o pessoal está comentando mesmo, Rodrigo. Enfim, a coisa do celular, né? Então, criar estratégias, né? Enfim, para utilizar os celulares aí na volta às aulas também. A Milene, né? Falando, olha, não seria bom tentar rever uma estratégia que utilize esse celular de maneira que seja útil, né? Na volta às aulas. Enfim, a Silvia também, né? Enfim, me preocupo comentando, né? Como uma forma de atrair as famílias para participar das aulas remotas, do que insistir para captar quem não está participando. As aulas devem afetar a família e as famílias, né, apoiarem essa participação. E aí vários outros comentários, né? Então, da Rita, estamos vivendo um momento difícil, desafiador. E, bom, e aí eu acho que a conversa está super boa, Rodrigo. Acho que o pessoal está gostando bastante, mas a gente está chegando aqui, né, enfim, na nossa 1 hora já praticamente de conversa. E aí a gente, enfim, infelizmente, começa aqui a encerrar. Mas eu acho que você trouxe aí elementos bastante importantes, né, quando a gente fala da rotina. Acho que a primeira delas, enfim, é isso, né? Não existe receita de bolo e, né, como você diz, cada caso é um caso, né? E esse olhar do ponto de vista psicológico é extremamente importante mesmo, porque as famílias pressionadas, né, quer seja aquelas que estão reclusas nas suas próprias casas, quer aquelas que precisam sair para trabalhar, acabam se exigindo muito, né, enfim, assumindo diversos papéis, né, de pai, mãe, responsável, um certo tutor ali educativo, né, enfim, ali também uma incumbência de realizar atividades lúdicas, de criar rotina de modo geral. O que você traz aqui, que eu acho que foi bastante claro mesmo, é isso, né? Assim, a gente precisar entender que a situação está dada e que, de alguma maneira, a gente precisa ser bastante flexível e até generoso com a gente mesmo e com as pessoas da família, para que a gente possa passar de uma forma menos pesarosa e mais tranquila, né? E isso requer, na verdade, um processo de escuta muito grande, de construção também muito grande, né? E uma coisa bonita que você traz também é como é que a gente também pode aproveitar esse momento como uma oportunidade, né, para que as pessoas possam ressignificar esse momento, restabelecer, né, enfim, as relações, os contatos de uma maneira diferente, né? As pessoas eventualmente estão sentando, né, enfim, à mesa e conseguindo pelo menos, né, enfim, se olhar, conversar, trocar. Acho que são coisas bacanas e importantes. Então eu queria enfim, já começar, né, enfim, os agradecimentos aí, te agradecer aqui pela participação, também a todos e todas que estiveram aqui também com a gente no PVE. E aí queria que você deixasse aqui uma mensagem, enfim, o que você quiser, como você quiser terminar, Rodrigo, e uma mensagem para as famílias, aqui para todo mundo que participou.
Uhum. Acho que de pensar que esse é um momento, né? Vou voltar para o clichê, assim, mas de pensar que esse é um momento atípico, né? E que requer muita flexibilidade, né? E que a gente não precisa ter uma responsabilidade 100% das coisas que estão acontecendo na nossa casa, né? Sabendo que existem crianças, existem adolescentes, existem outros adultos também convivendo e que a gente pode construir isso juntos, né? Eu acho que tira esse peso, né, de que eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que fazer o melhor nesse momento, né. Bom, nós convivemos com outras pessoas que também têm essa capacidade de construir e pensar em estratégias conosco, né. Então, é muito mais fácil a gente conseguir comunicar as nossas dificuldades também nesse momento, né, e pensar em alternativas juntos, né, porque eu acho que é isso, é um momento de pensar em coletivo, né, seja com a tua família, seja, né, enfim, com o bairro, sei lá, né, com os grupos que tu está inserido, né? Perfeito, ótimo, bacana, que bom. Rodrigo, então agradecer novamente a sua participação, ótima conversa, gostosa conversa, foi muito boa. Também agradecer a todos os e todas, né, enfim, municípios que participaram, eu não consegui ler todo mundo aqui que foi correndo aqui, mas a gente sabe que grande parte dos municípios estão aí com a gente. Lembrar que a live completa vai estar disponível, né, no grupo do PV Nacional, daqui a pouquinho também, para quem quiser ver depois e compartilhar com todo mundo. Nessa semana, então, a gente continua ainda, a gente tem realizado desafios, Rodrigo, então tem um desafio da missão 2, né, e da missão 3, então todo mundo que ainda não tiver feito as missões, a última missão, que é a missão 3, ela fala a respeito de cuidados com relação à violência doméstica, à violência sexual, né, que também tem aí crescido muito em função da pandemia e da reclusão das famílias, né? Então a gente pede para que vocês, quem estiver aí participando também, continuem, né, com esse processo, encaminhem as missões, né, compartilhem, divulguem, né? E, enfim, a gente tem um pessoal pedindo aqui também, enfim, alguns textos e algumas referências. Aí a gente pode depois conversar com o Rodrigo, né? Enfim, a gente também vai fazer uma matéria, a gente vai disponibilizar e aí a gente vai, enfim, compartilhar com todo mundo. Então, fiquem ligados aí nos próximos episódios. Rodrigo, muito obrigado. Enfim, um prazer. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Acho que terminou. Lana, terminamos, né? Eu acho que já foi. Rodrigo, então também de novo, assim, mesmo, enfim, agora offline, queria te agradecer por tudo aí, foi ótima conversa, acho que o pessoal gostou bastante, tivemos muita participação aqui e foi bem interessante, o pessoal gostou mesmo. Eu achei bem desafiador, assim, pensar um pouquinho, né? Porque é difícil, né? Tinha uns casos ali que realmente é complicado, né? Nesses momentos de pandemia, assim, né? De poder pensar numa rotina, de poder, enfim, né? É complicado, assim, né? Porque existem diferentes realidades no nosso Brasil, né? Isso, exatamente, exatamente. Aí, como eu te falei, né, a preocupação, uma das grandes preocupações mesmo desses pequenos municípios é esse, né? Enfim, a gente que está numa realidade mais de cidade grande e tal, né? Escritório, consultório, a gente consegue se preservar de fato mais, né? Exato. Uma boa parte dessas famílias aí é isso, elas precisam sair de casa, vão trabalhar, né? Os filhos ficam mais sozinhos, então isso vem muito fortemente mesmo e é um desafio, né? Um desafio a mais nesse processo. Enfim, bacana. Oi, gente. Passando aqui para dizer que deu tudo certo. A gente teve em torno de 200 visualizações online. Nossa. Foram muitos compartilhamentos, muitos comentários, as pessoas mandando perguntas. A gente tentou fazer um filtro ali nas perguntas e em alguns comentários também. Mas a galera gostou bastante, participou bastante também. Então, agora eles estão até pedindo materiais. A gente vai construir uma matériazinha que é um pós-live, né? Com tudo que vocês conversaram na live. Então, Rodrigo, se tu quiser nos encaminhar também algum material que acho interessante, a gente acrescenta também esse anexo na nossa matéria. Foi bem legal, teve muitos comentários. Eu vou depois ali no grupo temporário do WhatsApp mandar o linkzinho da publicação com a live completa. Se tu quiser, Rodrigo, depois ler comentário por comentário, os elogios das pessoas também, interagir, fica à vontade, tá? A live ela vai ficar
disponível forever no nosso grupo. Queria te agradecer também pela tua simpatia e disponibilidade em conversar com a gente, enfim, orientar também essas famílias que o pessoal tava bem ansioso, assim, eles demonstraram bastante ansiedade, até mesmo e comentários, assim. Então, bacana a participação. Obrigado, gente. Eu que agradeço, sim, né? E, enfim, vocês foram muito receptivos, né? Super prestativos, assim, poder me ajudar, né? No que eu podia, assim. E espero poder ajudar com vocês também futuramente, enfim, né? Pensei em algumas coisas bem rápidas enquanto vocês estavam falando dessa reportagem, né? De pegar alguns aplicativos, enfim, eu tenho material sobre isso, posso mandar para vocês. Legal. Né? E podem contar comigo. Muito bacana, perfeito. Rodrigo, muitíssimo obrigado aqui em nome, enfim, do Instituto, enfim, obrigado mesmo, viu? Obrigado, pessoal. E eu vou ter que sair porque eu vou atender agora, já estou um pouquinho atrasado. Mas... Ótimo. Obrigado, viu? Obrigado. Tchau, Lana. Obrigado, pessoal. Tchau. Tchau, gente. Obrigado.